hoje perguntas e respostas em torno da temática o médico interior e o processo de autocura. Vou fazer uma breve leitura da introdução do processo de autocura, talvez para facilitar as perguntas e a interação. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização correspondente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Então, a criatura humana possui ainda inexplorados recursos preciosos e, dentre eles, a bioenergia, que é fonte de inexauríveis, de inesgotáveis potencialidades. Porque dentro de nós, a partir de nossa consciência, temos essa fonte inesgotável da bioenergia, como nós já falamos, por estarmos em conexão com o cosmos por intermédio do centro coronário. E por meio dele, canalizamos esses recursos e, ao mesmo tempo, as diretrizes, e ao entregá-los para a mente, recursos e diretrizes, os recursos é o que chamamos de bioenergia, que vai dar forma às figuras de nossa imaginação, que fica por conta do conhecimento, do poder imaginativo e da capacidade criativa. A partir dali, nós podemos gerar a matéria-prima com esse energismo, que é a matéria, vamos dizer, in natura, virgem. Nós vamos gerar os infracorpúsculos e com eles todos os elementos subatômicos, com estes os elementos atômicos, com estes as moléculas e depois as células, os tecidos, órgãos, o que for necessário fazer no processo da autocura, valendo-se desse médico interior. Emanações no mundo quântico e seus efeitos em nosso mundo personalizado. Eu quero entender essas emanações que vêm do mundo quântico, que é o da bioenergia, e o efeito dessas emanações em nosso mundo personalizado, que é a alma, a personalidade e os seus veículos de expressão aqui no mundo objetivo, por exemplo. E ele começa assim: enquanto corpos personalizados, temos deveres nesta encarnação a serem cumpridos. Esses deveres, normalmente, são esquecidos. O que sabemos é o que vivenciamos e consideramos ser o melhor em cada fase de nossa vida. Nossas expressões, muitas vezes, não são fiéis aos motivos de nossa atual oportunidade na escala evolutiva. Conforme a leitura, análise e reflexões dos ensinamentos nos diversos capítulos do livro Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, existem certos termos significativos que revelam verdades que digeridas e incorporadas trazem transformações que eliminam maus hábitos e tendências equivocadas em nosso espírito, causadores de sofrimentos que impedem nossa evolução. Então, esses termos estão explícitos no livro, mas ainda assim falta um toque que procuramos em Sebastião Camargo, no sentido de ouvir maior força vibratória que nos faz captar seu real significado.
ou como diz na página 385 do livro, as vibrações emitidas pelos raios das orações na direção dos assistidos, que lhes servem de inspirações, assim como as virtudes emanadas da mente dos luminares, visando auxiliar-nos, prestam-nos igual serviço, isto é, recebemos inspirações por meio de suas vibrações e emissões positivas. Sabemos que o reino de Deus está dentro de nós e que o microelemento contém o macro e vice-versa, conforme está no 5º pilar. Em nosso corpo físico, envoltório da alma e do perispírito, emanação do espírito individualizado, estão a onda, a energia, a frequência, a vibração, o amor, a luz, a paz, a saúde. Cada complexo dessas emanações funcionam por modo próprio no âmbito material e físico, em nosso ser como receptores e transmissores que somos. As perguntas referem-se a essas emanações no mundo quântico, realidade e seus efeitos em nosso ser biológico e no ambiente em que vivemos, para que tenhamos oportunidade de evoluirmos material e espiritualmente. Quando se dá cada uma dessas emanações de onda, energia, vibração, frequência, amor, luz, saúde, paz. Então vamos bem devagar. Onda é o mecanismo, a forma por meio da qual a bioenergia ou o princípio inteligente do universo ou esses infinitamente pequenos do mundo quântico. Eles se manifestam em forma de onda ou de partícula, que como colocou onda e energia. Energia é matéria dissociada. Então, no formato sutil, essa onda vai carregar energia em forma de vibrações. Vibração é a qualificação da energia, que é a matéria dissociada, ou nesse mundo quântico, que se expressa em forma de onda. E a frequência é a estrada por meio da qual ela viaja. Então, de acordo com a frequência, a vibração traz um conteúdo desta energia que começou expressando-se como onda e todas são filhas do amor, como força que gera, nutre, organiza e mantém a vida, expressando-se como luz, que é a partícula menor, o fóton ou o quantum de energia, e que, na realidade, quando chega em nosso corpo físico, visando a recuperação de nossa saúde, é o que nós chamamos de amor personificado. E de acordo com o que fazemos com esta saúde, exercitando o pensar, sentir, o falar e agir, vamos construir a paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido, ou o tormento de acordo com o mau uso ou quando malbaratamos esses recursos, como fizemos a leitura inicialmente. Vou refazer a leitura. Então, a criatura humana possui inexplorados. A maioria ainda não explorou estas realidades. Então, a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização correspondente. Entre eles, a bioenergia, que é essa matéria-prima do mundo quântico, que é fonte de inesgotáveis, de inexauríveis potencialidades. Que o desconhecimento e a negligência, quando desconhecemos ou negligenciamos no seu uso, também direcionam, usando
de forma negligente, em sentido equivocado, para agredir, para odiar, para ofender e etc. Ou para a maledicência de modo geral. Malbaratando inconscientemente, sem saber disso, forças preciosas que poderiam ser construtoras de uma nova realidade e agora estamos vendo elas se transformarem em destruidoras desta mesma realidade. E a segunda questão. Qual o efeito de cada uma dessas emanações em nosso ser biológico e em nosso ser perispiritual, ou espiritual, melhor dizendo? Então, se eu estou canalizando uma onda, uma expressão de energia, uma qualificação definida, que nós chamamos de vibração, de acordo com a frequência amorosa e para o bem, canalizamos esse amor, porque tudo isso culmina no amor. E fracionando em forma de fascículos de luz para a recomposição da saúde. Então, no mundo mental, esse energismo configurar-se-á no que nós chamamos de bioenergia. Até aí, tudo bem. E agora, de acordo com o pensamento bem direcionado, com sentimentos, as virtudes a qualificar essa bioenergia, ela vai gerar ou gestar o infracorpúsculo, que é a menor partícula, segundo a física acadêmica ou clássica, no mundo físico, ou que dá origem ao átomo físico. E esse infracorpúsculo vai compor os demais corpúsculos do mundo subatômico até culminar-se nos átomos, como nós já falamos, moléculas e tudo mais. Então, na mente, a matéria-prima. No universo subatômico, ou em nosso perispírito, é o que nós chamamos de princípios vitais. Então, ela vai viajar da mente para o nosso universo perispiritual, que é o veículo de expressão da mente, construindo ou reconstruindo realidades de acordo com a frequência e a vibração que estamos trazendo desse amor personificado em forma de luz. Então já vamos reformulando ou reconfigurando da mente a todas as camadas do universo perispiritual até atingir o campo biológico, de acordo com esta emissão mental. Então, qual o efeito de cada uma dessas emanações em nosso ser biológico e em nosso ser espiritual? Então, de acordo com a qualificação da virtude selecionada para ser a vibração ou qualificador desta onda, desta energia, oriundas do amor, e a frequência, o objetivo, os fins para o qual eu estou direcionando, eu posso reconfigurar a própria mente, enriquecer as próprias espaçonaves da inteligência, do poder imaginativo, da capacidade criativa, e depois todo o universo de expressão da mente, que é o perispírito, e culminando no corpo biológico, no mínimo com duas possibilidades no corpo biológico. A reprogramação do DNA e, ao mesmo tempo, o energismo que vai ser entregue na intimidade dos infracorpúsculos aos microvórtices, após ser trabalhado esse energismo desde o centro coronário ao frontal, do frontal ao laríngeo, do laríngeo ao cardíaco, do cardíaco ao gástrico, do gástrico ao centro vital, modelo organizador biológico. E desse centro vital ao espalhar por todo o corpo, interagindo com o centro genésico, que tem a sua ligação intrínseca com a energia Kundalini, e trazendo também de fora para dentro de uma outra fonte mais ampla do que essa que trouxemos de dentro para fora. Mas ambas são inesgotáveis.
E de acordo com o nosso objetivo, tanto o ser espiritual enriquece com a benevolência, com a beneficência, com a indulgência, com o perdão, a misericórdia, todas as virtudes que queremos exercitar, e isso são sinônimos de energias quando personificam no nosso universo perispiritual e culmina no universo biológico, como se harmonizando todas as coisas. Lembram? Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. O reorganiza e harmoniza fica por conta da lei, das virtudes, das vibrações que qualificam o energismo e vai servir como vitalidade na recomposição ou reconstrução dos tecidos também. Então, cada um de nós tem capacidade e condições de emitir toda essa emanação em nosso favor e a de terceiros. Existe modo mais adequados para tais emanações? No segundo livro, colocamos com Joana de Ângeles, quando alguém interroga que só seres que já têm um altíssimo conhecimento intelectivo e às vezes um grande poder moral teria essa condição. E a autora narra, lê do engano, qualquer um pode fazer isso, dependendo do conhecimento e dos valores morais investidos. Se não os temos, vamos correr atrás do nosso aculturamento, que é o que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Então, esse saber e, ao mesmo tempo, o ser. Então, qualquer um pode começar, e mesmo que não faça em grande monta, vai fazendo o que é possível e vai aumentando a cada passo conforme o espírito citado, Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela narra que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais. Então, assim, podemos direcionar em nosso favor e só, lembrando, em favor de terceiros, vai chegar no universo do outro como inspirações, quando se trata de leis. E quando se trata da matéria-prima, de um alívio. É como se nós revitalizássemos os seus universos biológicos, perispiríticos e até mentais, e com estímulos morais e espirituais. Mas é só como se fosse um leve fôlego para que cada um possa, por sua vez, construir as realidades conforme o seu projeto de vida e o seu plano de ação a partir dali. Então, esse modo mais adequado, então existe modo mais adequado para tais emanações, e eu conheço 2 para iniciarmos. O primeiro é o aproveitamento da energia de acordo com a forma que ela se apresente. Aproveitamento total. Segundo, juntamente com isso, não desperdício de coisa alguma e procurarmos fazer o máximo com o mínimo. E o segundo, que é tão fácil quanto, pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente ou viver o que fala. Um terceiro é o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, ou seja, contribuir com a evolução de todos através da nossa própria evolução. Indulgência para com as falhas dos outros, ser indulgentes para com as falhas dos outros é não comentar as falhas dos outros. E se alguém as descobre, nós temos sempre uma boa palavra mostrando um valor daquela criatura que o outro está vendo apenas a falha moral ou espiritual. E, por fim, a misericórdia, o perdão, ou dar ao outro a oportunidade de reparação, de reconciliação. Pode nos dar
uma breve explicação sobre a função de cada sistema em nosso organismo, vamos começar pelo um básico. O nosso sistema ósseo, basicamente, são minérios, e a sua função essencial, além da sustentação do corpo, é a produção na medula óssea das células-tronco, além da contribuição com todas as suas articulações para a nossa locomoção. Mas sem o sistema muscular para envolvê-lo para que ele se movimente, não há locomoção. Então, a função do sistema muscular fazer com que o corpo se mova de acordo com os comandos que virão do sistema nervoso, tanto sensitivo, o neurônio sensitivo de associação e o neurônio motor, aqui localizado no sistema nervoso periférico e, ao mesmo tempo, no sistema nervoso central. Neurônio sensitivo e neurônio motor no periférico, o de associação no sistema nervoso central dentro da medula espinhal. E sem a pele, o mais complexo sistema do corpo, não o maior órgão, para fazer o encapsulamento do sistema muscular, para no abraçar do sistema ósseo, para que haja locomoção. Só que sem alimento, nada disso funciona. Então, a função direta do sistema digestivo é canalizar os alimentos condizentes para que esses sistemas citados possam funcionar adequadamente. Então, desde a captação, a excreção, a cada 24 horas, só bactérias criamos 76 sextilhões para que isso seja possível. Então, quando o alimento é adequado, o aproveitamento total, não desperdício, e procuramos fazer o máximo com o mínimo, tudo isso vai canalizar no sistema digestivo uma média de 5% do que ingerimos. Pode somar-se um tanto mais, canalizado pela pele, através da água no banho, e também da energia solar, dos abraços, do vento que beija a nossa pele, etc. Mas o sistema respiratório vai canalizar de 70% a 90% do energismo mais nobre e útil ao corpo. Sem que nós pensemos, ele já canaliza uma média de 70%, para que, somado ao que o sistema digestório canalizou, agora carreado, porque sem o sistema sanguíneo não há alimento para parte alguma. Porque nós inspiramos, os pulmões recepcionam, por intermédio das narinas e dos órgãos anexos, transfere-se dos pequeninos alvéolos para o sistema sanguíneo, o coração recebe a encomenda e bombeia para todo o corpo. E, ao mesmo tempo, ao carrear os nutrientes para dentro do corpo, carreia para fora do corpo aqueles que não condizem com a harmonia, que é o que nós chamamos mais exatamente de carbono, mas tem outros elementos também inseridos no processo. Então, entra-se não só o oxigênio, mas inumeráveis outros elementos e, de volta, devolvemos para a natureza adubo, fertilizante, que é o que nós devolvemos, e canalizamos a essência ofertada por ela por intermédio dos vegetais. Mas de nada adiantaria todo esse processo até agora se não tivéssemos no sistema linfático o quartel-general do sistema imunológico. Embora ele esteja espalhado por todo o corpo, assim como as células-tronco produzidas na medula óssea tem uma cota em cada parte do corpo para recompor os tecidos de imediato de acordo com seu acionamento, temos também em toda parte células do sistema imunológico, embora o quartel-general está sediado no sistema linfático. Mas sem leis, sem o parlamento íntimo para gerenciar isto,
criar as normativas, que está sediado no sistema endocrínico ou endócrino, o nome antigo, não teria como isso funcionar harmonicamente. E sem a gerência, os gestores para usar as leis e fazer acontecer, que está no sistema nervoso, nada disso funcionaria. E a evolução do sistema ósseo ao sistema nervoso são as várias moradas de nosso Pai que existe apenas no corpo biológico. Então, todos os estágios dentro de cada sistema são processos de evolução desses elementos quânticos ou princípios inteligentes do universo ou elementais, já que são eles os elementais que compõem toda a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, conforme Ramatiz. E principalmente compondo a totalidade do nosso corpo físico e do corpo perispiritual também. Então, de modo que, em breves palavras, é o que nós podemos dizer agora, para não complicar muito na linguagem neste momento. Quando deito para dormir, visualizo todos os meus órgãos e agradeço todos eles por me ajudarem no dia ou por ter me ajudado durante o dia e durante o dia todo em que fiz, vamos colocar em minhas tarefas. É um processo magnífico de gratidão ao próprio corpo antes de partirmos para o sono, porque além dessa gratidão, você vai dizer a eles que está indo para que eles possam ficar tranquilos, você vai confortá-los com a oração, com boas leituras, com boas músicas, com essa proposta de agradecimento, passando o dia a limpo, o que foi feito, o que não foi feito, o que precisa aprimorar e tudo mais, e dizendo a eles agora, eu estou indo ao encontro da minha essência consciencial ou de outros seres que me auxiliem, para que eu possa trazer elementos mais enobrecedores que garantam o repouso, que na realidade são nutrições mais sutis, ou elementos nutridores mais sutis, e serão canalizados da consciência para a mente, da mente para o perispírito, do perispírito para o corpo, para que eu possa acordar amanhã mais disposto, mais renovado, com a consciência ampliada, com tudo que necessito para dar continuidade no dia seguinte. Queremos estar em nossa casa material, pois é ali que está o nosso equilíbrio. A igreja é o equilíbrio pela janela que se sabe entre o céu e a terra, pela janela que se abre entre o céu e a terra. Podemos pensar nisso? Então veja, quando você falou de igreja, a igreja é o equilíbrio pela janela que se abre entre o céu e a terra. Só que não esqueça que Jesus disse-nos, vós sois o templo de Deus. Então, se existir uma igreja, a igreja é você, o seu templo. E a sua casa, de fato, é o seu templo. Então, não é a casa física, como você falou, queremos estar em nossa casa material, pois é ali que está o nosso equilíbrio. E eu ficaria agora com a nossa casa consciencial. O reino de Deus em nós. É ali que está o nosso equilíbrio. Queremos retornar a esta casa, voltar à nossa casa real. E a igreja é o templo da mente ao físico, o meu veículo de expressão. E o que está entre a terra e o céu é a mente. A terra perispiritual e física e o céu, que é a nossa consciência. Se você olhar por essa angulação, fica mais próximo da realidade. Mas se imaginar a casa física com o conforto, com a segurança, pode também. A gente sente bem estar em nossa casa física. Ou em nossa igreja, em nosso templo físico, onde professamos a nossa crença,
vai nos dar isto. Mas o ideal é ter a nossa casa consciencial como nosso reduto de segurança e equilíbrio, e, ao mesmo tempo, a nossa casa mental como veículo de expressão para enriquecer o nosso universo perispiritual e orgânico, por sua vez. Agradecer sempre todas as nossas células, moléculas, as alminhas que cuidam de nossos órgãos, cada partícula do nosso corpo, isso temos que agradecer. Mas todos os dias e todo momento, visualize elas felizes, tal como visualizamos, porque visualizar é ver e desejar é realizar. Então, se eu visualizo-as felizes, a felicidade nasce da paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações, como dissemos, as energias equilibrantes, eu me vejo saudável, em equilíbrio, recuperado ou em perfeita harmonia. Então, elas vão receber estas emissões mentais de acordo com as frequências e de acordo com as vibrações que enriquecem essas frequências. E estas ondas do amor em forma de energia, personificando como luz, restabelecendo a verdadeira saúde, que é o que nós chamamos de sinônimo de harmonia.